Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leituras de mangás, manhwa, quadrinhos e manhwas. Toda semana, a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras, para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Miller e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o Léo e hoje eu vou falar de Uzumaki. E a minha frase de hoje é que o Junji Ito é um cara muito estranho. Como o Léo bem já disse, a nossa obra analisada hoje será Uzumaki de Junji Ito, que aqui no Brasil é publicado pela Devir. Então, como a gente sempre faz, eu vou trazer um pouquinho do contexto da história e um pouco do autor para a gente saber quem é o Junjito e qual é a história de Uzumaki. Acontecimentos grotescos começam a surgir em Koruzu, a pequena localidade onde Kire Goshima nasceu e cresceu. O vento sopra em curvas, folhas e ramos se enrolam e a fumaça expelida do crematório sobe desenhando redemoinhos funestos. Logo, os humanos também são afetados pelo fenômeno helicoidal. Cabelos se revolvem em círculos e corpos se retorcem. Kirie tenta escapar da cidade para fugir da maldição da espiral. Esse é o clássico mangá de terror que profetizou o clima claustrofóbico e de desigualdade da atual sociedade do Japão, e uma das principais obras do horror de Junji Ito. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Junji Ito, né? Só para a gente ter mais um pouquinho do contexto. Ele é o primeiro mangaka a receber um Eisner Awards, que é um prêmio similar ao Oscar, só que voltado somente para quadrinhos. Em 2019, ele ganhou seu primeiro prêmio pela melhor adaptação de outro meio, seria pegar uma história que já existe e adaptá-la, e ele ganhou por Frankenstein Junjito Story Collection. Em 2021, ele se tornou o primeiro mangaka a ganhar o prêmio máximo, que é melhor autor e artista, pela sua série de terror Remia e sua coleção de histórias Vênus Invisível. Nesse mesmo ano, ele ganhou outro prêmio pela melhor edição norte-americana de material internacional, também por Vênus Invisível. Em 2022, ele levou mais um prêmio por Love Sickness, Junji Ito Story Collection. Então, a gente sabe que ele é um autor bem premiado. Ele também tem curiosidades falando que ele é muito inspirado em H.P. Lovecraft. E a gente pode ver muitos dos elementos realmente de Lovecraft, sobrenatural meio cósmico, nas escritas do Junji Ito. E ele tinha uma técnica muito única de escrever essas histórias. Ele tinha uma ferramenta personalizada, um fluido de correção branco, uma mesa de luz, espelho de mão e incontáveis frascos de tintas para os caracteres. Mas isso machucou a mão dele, ele acabou sofrendo um machucado na mão que ele teve que migrar para o digital. Mas até no digital ele tem um teclado especial que é feito só para ele, que é com botões modificados. Então, o Lovecraft, ele, né, obviamente, acho difícil alguém que gosta de terror não conhecer o Lovecraft. Ele literalmente fundou o gênero terror só pra ele, né? A partir dele. Surgiu outro gênero de terror, esse terror cosmológico e tal. E eu acho muito interessante essa parada do Junji Ito, que também é muito comum dos mangakas japoneses, né? Pô, muitos deles ainda fazem material à mão, né? Tipo assim, arte tradicional, não arte digital. E depois eles trabalham com ela, né? Ele tem outros artistas na editora lá que fazem algumas adaptações pro digital e tal, não sei o que, para lançar o mangá. Coisa, por exemplo, que não acontece já é, nos manhwas coreanos e no manhwa chinês, que já trabalha completamente digital, né? Eu gosto desse preciosismo japonês pela arte tradicional, assim, acho legal. E obviamente, de um jeito, mesmo com a mão machucada, continuar fazendo isso é muito legal. E esses mangakas é bom falar também que eles prezam muito pela essa coisa mais antiga e muitos deles ficam doentes ou causam problemas de saúde por causa disso, porque os mangakas mais experientes não precisam ter prazos muito. O Oda, por exemplo, o Togashi, eles basicamente fazem o que eles querem, porque eles são grandes mangakas. E eles ficaram muito doentes, tanto é que tem momentos que os capítulos entram em pausas eternas por causa que eles estão com algum problema de saúde. O Togashi é um que ficou muito tempo curvado,
esse movimento de desenhar é algo muito desgastante, porque é bom salientar também que o mangaka, a maior parte deles, além de escrever a história, ele desenha, então é um trabalho dobrado. E tem muitos deles que sofrem com problemas sérios de saúde, assim, por causa do movimento e a pressão de ter que escrever muito rápido. É que o Togashi, obviamente, né, pra quem, se alguém não conhece aí, o Togashi é o autor do Hunter x Hunter, que, pô, o que não falta em Hunter x Hunter é hiato, né? Ele para toda hora por causa de problemas de saúde. E, se eu não me engano, eu lembro que eu lendo isso um tempo atrás, talvez você saiba, Vitória, tipo, eu acho que chegou um tempo que a mulher dele desenhava pra ele, né? Tipo, ele só falava as ideias da história e a mulher dele que desenhava. Eu lembro de eu ver isso em algum lugar, não lembro Não, exatamente aonde. De tanto a problema de mulher saúde que ele dele, tinha, né? a mulher dele, ela é escritora de Sailor Moon, ela é É, autora de Sailor Moon. E eu acho que, eu não sei se ele chegou a desenhar, mas tinha muita gente que queria que ela fizesse isso, que ele editasse e ela escrevesse. Mas eu li também que ele tem muito apego. Os mangakas geralmente não gostam de delegar tarefas assim, porque eles têm muito zelo pela obra deles, então eles não gostam de delegar para outros, assim. É uma coisa meio de preciosismo mesmo. sim. E dizem também as más línguas que o Togashi ele não desenha porque ele é viciado em Dragon Quest, em jogar, e ele passa mais tempo jogando do que trabalhando. Mas vamos voltar Tá certo então, também, tá certo, o certo Togashi. ele. Vamos voltar então agora pro foco que é Junji Ito e Uzumaki. O Uzumaki eu acho assim, para quem quer começar a entrar na obra do Junji Ito, é uma obra muito boa de porta de entrada, assim. Eu acho É, todo o contexto do do Uzumaki muito que tu pega, assim. Ele é muito diferente de tudo que tu lê. Se tu tá acostumado a ler mangá, o Uzumaki, o Junjito é muito diferente de tudo que tu já leu. Ele tem um universo muito imersivo e muito bizarro, assim, de um modo que um terror que tu não tá acostumado a ler. realmente concordo plenamente com você. As características que o Jiu-Jitsu usa, elas são incríveis, né? Eu acho muito legal e até porque eu gosto bastante tipo de obra igual ele faz, que ele se baseia na simplicidade, sabe? Por exemplo, se você pegar o Uzumaki, a teoria toda em volta da obra dele é a partir de espiral. Ele pegou uma ideia simples, né? Que é uma espiral, que é uma coisa que tem em qualquer lugar no ambiente, no universo, e vai trabalhando em cima dela e vai construindo a história em cima dela e vai fazendo referências para torta e direito. E eu acho que para fazer isso tem que ter uma habilidade gigantesca, cara. É muita. Tem que ter muita habilidade pra você pegar uma coisa muito simples e tornar ela macabra igual a Tolkien, assim. Acho muito Eu bom acho esse que trabalho. e dentro disso que tu fala, o terror ele vai crescendo, né? Pode ver claramente na obra que tudo começa porque o pai do sushi começa a falar de espiral, ninguém prestava atenção, ninguém falava e vai escalonando. Ele não te joga, o terror vai crescendo aos poucos, assim, ele vai escalonando mesmo. Começa ali ele vendo, daí ele passa a ideia para alguém e aí nesse sistema de escada mesmo, vai crescendo. É, tipo assim, a espécie de world building nele, né? Tipo assim, de Isso. crescer o cenário dele, de aumentar as paradas, com certeza. É, ele faz ela cadenciadamente, numa medida muito legal, que tu vai aos poucos ali adentrando na história, entendendo a vivência da cidade de Kuroso, né? E até você ver realmente até onde aquilo vai dar, sabe? E uma coisa que eu acho muito interessante também dentro disso, que é uma coisa que me deixa mais angustiada de um terror, é que a população, o bizarro é normalizado. Ninguém parece ter coisas bizarras, mas tudo vai sendo ignorado. As pessoas vão ver, ah, aconteceu isso, mas tem um dia seguinte e as pessoas estão vivendo a vida delas normal, tudo segue igual. Isso me deixa muito angustiada, porque tu não vê aquele pavor, tu sente mais pavor do que as próprias pessoas que estão vivendo aquilo, porque ninguém parece sentir medo real assim. O medo começa no final lá, mas no início parece muito normalizado. Eu senti um pouco de estranhamento disso também. Eu falei assim, caralho, como é que tá acontecendo essa porra toda? E a Kiri aí tá ligado? Tranquilona ali, vivendo a vida dela normal.
Tipo, pô, os pais do namorado dela acabaram de morrer os dois, morreu a amiga, o pai dela tá ficando maluco. E ela tá ali meio que, fazer o quê, né? Sabe? Mas. É porque a Kiri também é meio bizarra, né? A personagem é meio bizarra. Ela tem, Exato. tipo, umas reações, assim, a expressão dela, a apatia da cidade no geral, assim. Tudo é muito bizarro, assim. E eu acho E ela. que. Não, 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 pode falar. eu só queria complementar que, tipo, essa bizarrice, apesar de. É porque é igual aquele filme de terror, né? Quando tem aquele filme de terror, tu fala assim, pô, protagonista, pelo amor de Deus, faz isso pra tu sair vivo e tal, não sei o quê. Só que o Jiu-Jitsu eu acho que ele consegue te botar tanto dentro da obra assim que você não questiona muito as ações dos personagens, sabe? No sentido de luta Exato. por sobrevivência e tal, não sei o quê. E a própria Akire, ela é meio uma deusa, né? Porque toda a história, quem narra é ela. E ela meio que sabe o que. Ela é meio onipresente, porque ela sabe o que vai acontecer no futuro, assim. Ela vai vivendo, tudo vai acontecendo com ela, e ela vai dizendo: bem, foi isso que aconteceu. Que nem aquele episódio do hospital. Ah, eu nunca mais voltei lá. E aí tu fica, gente, o que que aconteceu com essas grávidas, com esses cogumelos? E ela tu nunca retorna para aquilo. Tu meio que tu segue a jornada dela, assim. Ela vai vivendo, vai acontecendo. E era isso. É bem bizarro mesmo, cara. É muito E bizarro. aí, em contrapartida, tu tem o namorado dela, que ele meio que. O Switch meio que reencarna o leitor, assim. Porque ele vai enlouquecendo e ele enxerga aquela maldição. E é legal que ele começa fora, porque ele não morava ali, ele ia estudar em outra escola, então ele não passava muito tempo ali. E ele vai enlouquecendo enquanto ela parece que não. Ela só segue a vida dela. É, parece como ele tava fora daquele ambiente, né? Ele conseguiu observar de quão macabro tava ficando aquilo. E principalmente porque ele é o primeiro afetado, né? Tipo, o primeiro quem Exatamente. morre é o pai dele, o segundo é a mãe. Assim, de toda a cidade ali. Então, ele estava bem presente, bem próximo o tempo todo. E uma coisa que eu achei interessante também, né? Porque, tipo, é, o, como é que fala? A versão que eu li da obra do Uzumaki, ela tinha alguns comentários do próprio Junji Ito, assim, os quadrinhos e tal, dele brincando ali no final de alguns capítulos. E, e ele fala da quantidade de referências, né? Em um desses, assim, ele brinca com a quantidade de referências que ele ficou pesquisando para fazer a obra sobre espiral e tal, não sei o quê. E eu acho interessante porque ele pega isso e coloca mais ou menos em tudo, né? Porque, assim, só para acabar de setar aí, como a gente estava discutindo sobre os nomes das cidades e tal, não sei o quê. Por exemplo, a cidade que eles vivem é Kuruzocho, né? Eu fui dar uma procurada e eu achei que as traduções dela tem algumas traduções pro nome da cidade. E seria tipo assim, a cidade sombria, a cidade fechada, a cidade da espiral negra e a cidade do redemoinho. Então, tipo, até o nome da cidade faz referência Sim. a espiral, né? Que é a base do que ele tá fazendo. E a cidade lá que você acabou de citar, o Switch, eles. Switch Side. Não sei como é que fala o nome dele. Mas aonde que o namorado aqui, onde que ele estudava, chama Midoriyama-shi, né? Que a tradução dela seria, tipo, a cidade da Montanha Verde. É uma cidade normal, né? Cidade de qualquer outra, É só que o normal, é. Kurozo é absurdamente bizarro. E eu acho interessante também que nesse termo, assim, de narrativa, todas as histórias, tu não precisa seguir a ordem que tá no mangá. Isso eu acho muito legal. Porque é uma história é uma história geral, que tu vai progredindo, mas eles são pequenos contozinhos que são meio independentes, assim. Eu acho que se tu lê do meio, tu vai conseguir entender a história. Isso que eu acho legal, porque ela se fecha, mas ela me. Tem até É, aquela série da Netflix, Caleidoscópio, que tu poderia ver os episódios de forma aleatória. O Uzumaki é meio assim. Eu acho que é uma experiência tu ler ele de forma diferente pra ver como é que a narrativa é construída. assim, a percepção que eu tive é que a obra, apesar dela ser curta, ela tem 20 capítulos, ela é dividida em dois arcos, né? Você tem, assim, dois arcos principais, dois atos, vamos deixar assim, porque ela tem vários arcos pequenos entre esses atos. O primeiro é dividido por 9 arcos, né? Que ele vai até o capítulo 10, né? Que é a metade, literalmente. Que é o capítulo dos mosquitos, né? Que é uma das coisas mais absurdas do mundo.
Na real, vai até o 11, né? Porque fecha no. Esse arco do mosquito é o capítulo 10 e 11, começa o mosquito, depois é Uhum. o arco, é o episódio, o capítulo 11 do cordão umbilical, que também é outra coisa extremamente bizarra. E. Então, aí esses 11 primeiros capítulos é o primeiro arco que, como você falou, cada história tu pega ali e. Ah, eu vou ver primeiro o capítulo 3, beleza, depois eu vou ver o 5, depois eu vou ver o 4, beleza. Tanto faz ali. Alguns ali tem uma sequência, igual esse do Mosquito, né? Eles são 2 capítulos pra concluir a Uhum. história. O dos pais dele também são 2 capítulos pra concluir a história, do pai do Shuichi. Mas a maioria ali é um capítulo só ali que tem histórias separadas e que, tipo assim, sei lá, eu quero mostrar pra alguém como é que é essa obra. Eu pego, por exemplo, o capítulo 3, né? Que eu considero o segundo arco, que é o arco da cicatriz, daquela menina com a cicatriz na testa, a Azami Uhum. Kurotani. Se tu pegar e mostrar esse capítulo sozinho pra alguém, beleza, tá ligado? Essa pessoa vai ler o capítulo e vai ver uma parte da história ali. E não vai se confundir, sabe? Ela não vai ficar tipo assim, Não. não vai faltar informação pra ela. Agora, já no segundo ato, que começa no capítulo 12, que é a tempestade, né? Ali até o final, né? Que é o 19 ou 20, aquela sequência ali você tem a história em sequência, né? Você tem, tipo assim, um Uhum. capítulo depende do outro pra construir ali aquele final, porque ele vai começando a fechar o que ele mostrou pra gente o tempo todo, né? As várias histórias separadas, ele vai começando a fechar ela. Então, tem esses dois atos diferentes e nenhum deles é ruim. Eu gosto dos dois, né? E não, todo, eu acho assim, eu acho as histórias, tu pensa, vai, ele não vai conseguir superar a anterior, assim, mas todas são em níveis de tensão muito presas, assim. Tanto, e eu acho que isso fecha muito porque o traço dele, o desenho é muito único. Os quadros são muito bonitos, assim, de um jeito bizarro mesmo. Esse capítulo que tu falou da cicatriz, quando ela começa a virar uma espiral, aquele quadro, pra mim, é um dos mais bonitos. Eu acho que é um dos mais memoráveis do Jiu-Jitsu. Tu vê a ilustração do Jiu-Jitsu, sempre vê essa cena da moça se virando a cicatriz, porque é belíssimo. É assim, tu pensa assim, eu tenho aquela coisa, né? Que eu acho que o mangá tem a beleza do preto e branco. E o Jiu-Jitsu é a maior prova do que coisas coloridas nem sempre são mais belas, porque o preto e branco dele é muito lindo. É uma coisa muito única, assim. Que se tu botar em colorido, te estraga tudo, assim, da experiência de ver o Jiu-Jitsu. Eu acho que o Jiu-Jitsu preto e branco é uma experiência única, assim. Tipo, esse negócio que você falou sobre referência, né? Sobre referência, não, sobre ser característico esse capítulo, concordo contigo. Tipo, se você for, sei lá, no Pinterest da vida, no Google e digitar Junji Ito, sei lá, obras, tá ligado? Ou, sei lá, só Junji Ito mesmo, provavelmente você vai achar foda essa menina, sabe? Com esse buraco na testa. É, E eu acho que é é bizarro isso icônico também, demais. que lançou esse ano, no final do ano passado, esse ano, são várias historinhas do Junjito da Netflix. E pra mim tira muito impacto e são coloridas todas elas. E me tira muito impacto porque eu acho que o contraste do preto e branco e de luz e sombra que ele faz que aumenta a tensão do terror. Tanto é que eles estão fazendo essa obra do Uzumaki tá para virar um anime. Eles estão, sei lá quanto tempo arrastando o lançamento e vai ser preto e branco, porque eu acho que essa coisa da espiral preta e branca é muito única, assim, te dá aquela coisa meio de hipnose mesmo, sabe? Aquele quadro também que quando o pai dele se contorce dentro daquele Daquele vaso pote, né? redondo também, do pote. Então, eu Nossa, acho que esse poder do Jiu-Jitsu é muito único, assim. E eu acho que também essa coisa do banal, assim, tu pensa, é como tu falou, uma coisa simples, que nem uma espiral, vai subindo tanto, assim, que tu fica, meu Deus, o que está acontecendo, assim, nessa é, cidade? e é legal porque, tipo assim, a espiral, né, ela tem referências, né, e ele pega a referência, utiliza referências de obras que também utilizaram espiral ao longo da história. E é tipo assim, algumas dá pra tu perceber facilmente e outras nem tanto. Eu até separei algumas assim pra tratar como referência, assim, sabe? Porque, tipo assim, ele trata a espiral, eu acho que em diferentes significações que essa espiral tem. Então, por exemplo, ele trata essa espiral como uma questão de hipnose, né? Como uma questão, tipo assim, de
de confusão, de loucura, assim, por exemplo, com o pai dele, com a mãe dele, etc. Trata ela como atração, quando ele tem aquele capítulo dele da menina, da cicatriz. Trata também de atração naquele capítulo, o capítulo 5, que é, em inglês é Twisted Souls, em português deve ser, sei lá, almas enroladas, alguma coisa assim. Que é aquele casal pobre, né, que morava naquelas Uhum. casas de colunas que eles literalmente enrolam no outro e pulam no mar pra sumir. Então eles tratam de atração em relação ao amor, né? Então, pô, ele vai tratando de diferentes. Por exemplo, a espiral no cabelo trata da Medusa, né? Que a Medusa, pô, né? Claro. Mitologia, mitologia grega, você tem lá o cabelo dela virou cobra porque ela era muito bonita, aquilo foi uma maldição e tal, e o cabelo é enrolado, né? Dela. É um Uhum. cacheado de serpente. E, pô, até no capítulo do. Capítulo 9, que é o The Black Lighthouse, que é o farol negro, né? Que é o farol Uhum. da cidade quando tá fazendo aquela luz em espiral. Eles chegam lá em cima e vê que o negócio era da lente Fresnel, né? Foi até pesquisar a lente Fresnel. A lente Fresnel é porque antigamente eles usavam uma lente muito grande nos faróis para eles iluminarem distantemente. Aí um cara chamado Fresnel, ele fez uma lente que ela é bem menor, ela é bem menor de tamanho e usa menos material. E como ela é toda em espiral e côncava em vários negócios assim, ela consegue fazer uma luz distante sendo bem menor. Então, tipo, ele utiliza tipo, base na ciência, base em amor, em atração, hipnose. Ou seja, ele significa aquilo de diferentes formas e ao mesmo tempo ele vai fazendo diferentes referências. Por exemplo, logo me bateu de cara esse primeiro capítulo. Mostra o céu da cidade. Cara, aquele céu da cidade, na hora, me veio referência do A Noite Estrelada de Van Gogh, aquele quadro, né? Uhum. Famoso do Van Sim. Gogh, que o céu tem os negocinhos. Aí eu fui dar até uma procurada e, pô, o Van Gogh pinta aquele quadro quando ele tá internado em um hospital psiquiátrico em Paris, tá ligado? Sim. Então, assim, o momento de loucura, um dos momentos de mais loucura do Van Gogh é quando ele pinta esse quadro que tá ao tempo todo exposto no céu da cidade de Kuroso. É, E o pai da própria Kirê é um artista, é um artesão é, que te reflete nisso também. Ele ficou obcecado. Tem muito esse que tu tá falando da obsessão do amor, tem a obsessão pela obra, pelo objeto, assim, pela ganância, sim. que é o pai do Switch, que ele ficou naquela de acumular o bem que lembra aquilo. O próprio pai da Kirê também, que ficou naquilo, criar aquelas obras nefastas. Então, tem a espiral meio que vai pegando as pessoas de diferentes jeitos, assim. Inclusive, eu acho que isso que eu fico me perguntando, por que as pessoas não fugiram? Eu acho que no final diz que realmente que não tem como fugir, mas a gente não sabe se quando começou Se essa tinha como, maldição né? No não tinha começo. como. Mas eu acho que a maldição te prende desde o início, assim. Tu É. fica naquela espiral mesmo, num ciclo vicioso mesmo, que tu não consegue fugir. A Kirê, ela não consegue ser diferente daquilo e ver aquilo de errado, que ela tá presa naquele sistema. E até em coisa boba isso, né? Por exemplo, Uhum. aquele capítulo 7 lá, o Jack in the Box, que é o moleque que ele vira uma caixa de surpresa ambulante quando ele morre. Ah, Que assim. tem a mola, tá ligado? Pô, o cara pegou a suspensão de um carro pra fazer a ideia de espiral, sabe? Pô, Sim. pô, e como, né? De praxe. Nossa, na hora eu pensei isso, eu fiquei abismado. Porque, vamos falar a verdade, né? A gente consegue pegar qualquer obra moderna e falar assim: isso aqui é inspirado em Alice no País das Maravilhas. Ah, sim. Pô, Total. e na hora eu pensei, caraca, o gato risonho do Alice no País das Maravilhas, ele é todo em espiralzinho, tá ligado? Todo Lembra? Ele é rosa espiralzinho. com branco. E ele tipo, ele representa uma loucura ali, tá ligado? E eu falei, Próprio, caralho, bicho. e o próprio jeito que ele se locomove, se tu lembrar, nos filmes é bem claro, assim, do live action, principalmente, que ele tá sempre andando, meio flutuando redondo, assim, ele tá sempre curvo, assim, ele nunca tá em linha reta. O jeito que ele entra em cena, ele tá sempre se torcendo, sempre girando, assim. Isso eu até lembro, isso eu acho que certamente ele inspirou o Fibonacci, né, que todo
Aquela forma que também dá para se reduzir a matemática, o número matemático e que está em todo o universo, tem o número Fibonacci, que seria o número de Deus, que seria exatamente a espiral que, por exemplo, estaria nos cascos dos caracóis. Então, seria essa obsessão, porque tem muito disso de achar o padrão, querer encontrar um padrão em tudo. E eu acho que a lei Fibonacci, a regra Fibonacci, meio que certamente foi uma das grandes inspirações nele, assim, aquela obsessão de achar a explicação lógica para tudo. É, é muito. É igual a gente falou, né, cara? Assim, essa ideia do jiu-jitsu de trabalhar com a coisa simples e pegando referência em tudo quanto é lugar e todo tipo de significação que uma espiral pode ter e utilizar ela junto, eu acho, tipo assim, muito massa, sabe? Muito legal. E eu acho legal que essa coisa que, tipo, tá, pode ler sem ordem, assim. Só que se tu for ver, desde o início, tudo que ele foi apresentado que parecia meio aleatório, depois no final teve alguma consequência que remetia a isso. Os moluscos, os homomoluscos, eles foram. Pareceu jogado aquela. Ah, do nada virou molusco. E aí no final, um irmão dela teve o mesmo destino dos moluscos. Então, essas pistas que ele vai largando, assim, de que tudo é uma maldição e não tem padrão nenhum, por que que alguém vira? É tudo tão bem feito, assim. Aí ele fala, então, tu vai virar um molusco porque tu anda muito devagar. Só que tu não pode andar muito rápido, porque senão tu ativa um furacão. É, e o. E tipo assim, e no capítulo lá inicial lá, que onde o moleque vira o primeiro caramujo, né? Sei lá, molusco, caramujo. Ele. E lembra que ele só ia na escola no dia de chuva, né? De chuva. Então, tipo, porque, né, pô, todo mundo já foi criança, talvez um dia, talvez as crianças de hoje em dia não. Mas se tu jogar sal numa lesminha, num caramujo, ele morre, porque ele precisa de água pra viver, tá ligado? E geralmente Sim. quando chove, que eles aparecem nas casas e em lugares assim, onde tem mato perto, eles só aparecem quando tá em dia de chuva. Então, tipo, até esse cuidado, assim, ele teve, eu achei bem legal. Porque o moleque só E outra vai coisa. na escola de chuva, ele anda devagar, logo ele vai virar um. E eu acho muito legal que tem os dois protagonistas, né? Que é a Kirei e o Suichi. Só que a própria cidade de Kuruzu, ela é muito impressionante. Ela é praticamente mais protagonista que a própria Kirei. Porque ela tem um. É uma cidade viva, assim. O caos naquela cidade e aquelas pessoas impotentes perante aquele caos. Ninguém chega a dar uma aflição que ninguém reage. E aí, as únicas pessoas que parecem tomar alguma reação são até mais os pais da Kirei que a própria protagonista, eles sentem um medo, assim, a mãe tem medo, o irmão dela não, tanto que ele é bem criança mesmo, que ele quer explorar, e tanto é que ele entra naquele farol, ele quer explorar, então a cidade, então, é um personagem, e isso da cidade ser um personagem fica mais evidente quando tu vai para caminhando pro fim, que ela É, é viva, assim, literalmente, né? É, porque exatamente. aí já chega o segundo arco, né? Que ele começa naquela tempestade, né? Inclusive o capítulo Sim, chama a Tempestade. Que é aquela tempestade que para em cima da cidade e a tempestade tá perseguindo a Kiri, né? É, tipo assim, é um sim. negócio surreal aquilo. É, aquilo é um negócio maluco. E aquilo vai acontecendo diversas vezes. E até aí. Aquilo. Esses capítulos, né? Vão acontecendo muitas coisas em cada desses capítulos, né? Aí, tipo assim, nesse capítulo da Storm, eles já perdem a casa deles, né? A casa deles vai pro saco e Uhum. boa parte das casas da cidade. Aí logo depois eles vão para aquelas casas antigas, aquelas casas em ruínas, né? Eles moram lá e tem aquele negócio daquela doença de pele que eles têm e tal, não sei o quê. E um ponto também que eu acho legal ter essas partes assim que começa a fazer isso, que a espiral ela meio que vai regredindo para uma coisa mais primitiva, né? A espiral vira redemoinho, sabe? Vira redemoinho na água, vira furacão. Ela para de pegar todas as formas mais complexas e elas vão simplificando. Eu achei essa simplificação assim, mas pro final bem legal, porque ele vai pegando quase a essência, assim, sabe? Essa até o gancho que é bem esse final que é o terror bem cósmico do próprio
Lovecraft é aquele terror que tu não sabe o que que é só uma angústia, não tem explicação nenhuma, é muito. O final, assim, tu vê claramente que é o terror cósmico, que ele deve ter se inspirado em Lovecraft, assim, aquele terror, é realmente uma força, assim, má. E é legal porque, tipo assim, ele constrói muito bem pouco capítulo esse final, né? Porque, Uhum, tipo, a galera começa a perder a casa, aí todo mundo da cidade vai se perder na casa, e um capítulo pro outro, assim, do capítulo da casa pro capítulo que chama A Borboleta, né? Que é do efeito borboleta lá, que tem aquelas gangues que criam um furacão e pilotam um furacão. as butterflies. É, The Butterflies. De um pro outro, é, você tem os repórteres e ajuda comunitária chegando na cidade pra tentar, pô, então aconteceu alguma coisa, a gente não comunica com o pessoal de Kuroso há um tempo, vou lá ajudar eles. Eles não conseguem se comunicar com ninguém, chega lá, tá todas as casas destruídas, só essas casas em ruínas antigas que estão em pé, tem todo mundo morando lá dentro, né? Uhum. E, e ele do nada coloca ali um grupo de gangster que estão fazendo agora na cidade badernas e destruindo o que ficou de pé ainda, o resto assim, né? Então, tipo, acho assim, ele consegue em poucos capítulos ali, ele tem, sei lá, 6, 7, 8 capítulos pra trabalhar toda essa parte final assim. Então ele consegue trabalhar criando novos empecilhos, novas pessoas chegando na cidade e construindo todo o aspecto de perder os pais e de não sei o que. Eu achei, eu acho difícil, sabe? Fazer esse trabalho de muito conteúdo em pouco capítulo e apesar, e também por isso também, o cada capítulo do Shunjito não é grande, né? Tipo assim, os capítulos são curtos. Eles são pequenos também, mas não são aquele capítulo grande e tal. Acho legal Não, esse poder de síntese que ele tem. e eu acho legal também que ele constrói assim o pior da sociedade, né? A população da cidade, ela vai degredindo assim, vai regredindo como indivíduo e como população e sociedade. A gente tinha pessoas comuns ali no início e no final a gente vê o egoísmo pior de todo mundo. Ah, a casa tá apertada. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a enxutar pessoas para fora e expulsar porque eu preciso sobreviver. Aí surgem as gangues do Butterfly também, que usam o poder do furacão para aterrorizar as pessoas. Tem os que começam a se alimentar dos homoluscos, e aí tem toda aquela discussão moral se é certo ou errado, porque não tem comida, mas eles foram seres humanos. E aí tem a Kyrie, que é a esperança e o bem, assim, ela é puramente boa dentro daquele caos. E eu acho, assim, também dentro disso é fenomenal essa parte das casas, assim, que as pessoas começam a montar, vamos aumentar de espaço. E aí começa a criar a espiral, assim. Essa parte pra mim é, assim, muito, É muito porque é top. muito legal, porque, tipo, tem aquele cara primeiro que acha aquele pergaminho, né, dentro das casas antigas lá, e o Uhum. pergaminho mostrando como que era, tipo assim, o mapa da cidade, né? E o mapa da cidade era uma espiral. Aí você fala assim, pô, mas porra é essa, cara? Como é que isso ficou desse jeito, assim? E aí tem todo o arco ali, né? Tipo assim, a partezinha que eles vão tentar fugir ali da cidade, né? Que, pô, aí é muito maneiro porque, tipo, o túnel pra fugir da cidade que passa pela montanha, o túnel vira uma espiral e você cai, então você tem que sair pra fora do túnel, você não consegue sair pelo túnel. A galera que vai para as montanhas se perde nas montanhas, as gramas das montanhas estão tão retorcidas em espirais, os galhos das árvores estão retorcidos em espirais. E é um próprio labirinto, né? Porque a espiral é um labirinto, né? Ela não tem entrada nem saída, né? Uhum. E, tipo assim, tudo vai virando uma espiral na cidade, assim, sabe? O que não era, vai virando, vai se transformando numa espiral. E, e eles voltam exatamente nisso aí que tu falou. Nessa parte onde que tá as casas, espiral, assim, que é absurda essa parte. É muito maneiro. Essa parte é absurda. Não, e eu acho interessante porque o mais clichê que poderia ser dessas histórias de terror é a maldição ser da cidade, não afetar quem é de fora. Mas a maldição é tão ampla que ela afeta todo mundo que só se espreita, porque tem uma parte ali que ela ressalta muito, eu nasci e cresci aqui, então poderia ser uma coisa da cidade, mas não, tanto é que os repórteres se perdem naquilo. Chega a vir navios da marinha japonesa e não consegue fazer nada, porque a maldição é tão forte que ela começa.
afetar todo mundo, é uma coisa que afeta. E uma coisa que eu acho legal, que quando eu comecei a ler, tu tem esse eu me deu a sensação que a espiral não era uma maldição, ela era meio que um vírus, que a primeira pessoa que foi o pai do Switch ia passando e um ia passando para o outro. Mas não, ela é uma coisa realmente uma maldição de uma coisa que afeta uma sociedade inteira. E essa agora nos encaminhando, assim, mais para essa parte final, a gente vai falar então dessa parte mesmo. Então começa a entrar as casas, eles precisam de espaços, eles começam a se construir mais casas, e é legal também que isso acontece num quadrado de um lalão para o outro, porque o- a Kire e o Suit estão tentando achar um jeito de fugir, e eles entram num vácuo de tempo, porque quando eles saem da cidade, ela tá vazia, e quando eles entram, já tá criando a espiral. Então tem essa coisa de vórtex, tu não sabe quanto tempo tá acontecendo aquilo. Porque pô, aqui, tudo que tu tá lendo pode ter se passado uma semana, um mês, um ano, tu não sabe. A moça estava grávida, mas ela pode ser diferente a gestação, então tu não sabe quanto tempo tá acontecendo aquela história, tu não sabe que dias. E o mais louco que isso é porque, igual tu falou, né? O Vortex. E o Vortex também é uma espiral, tá ligado? E essa ideia do tempo é muito louca, porque a gente vê a demarcação dele só quando a gente encontra aquele cara que eles encontraram um tempo atrás ali, quando eles estavam rodando pela cidade, quando foram expulsos das casas de ruínas. E ele vê o cara, tipo, bem mais magrelão, com a barba gigante, cabelo Uhum, gigante. Pô, faz anos que eu não vejo vocês. Vocês, como assim, anos? Tipo, aham, a gente foi pro mato, tentou sair pela colina ali, tem 3 dias, sabe? exatamente. É E esse bem, cara é bem também, massa. ele é o único ser humano também, né? Porque ele fica Sobrou ele, né? responsável, É. e ele fica responsável por tirar os corpos apodrecidos de dentro. Tu não sabe Ah, aquilo ali, aquelas pessoas dentro daquelas casas deixaram de ser humanas para se tornar um ser cinza, sem forma, sem nada. que tá E todo mais mundo uma vez, enrolado também. todo mundo enrolado. E mais uma vez ele dá dica por causa daquele casal que a gente comentou antes, que morreu enrolado. São aquelas pessoas que vão morrer todas torcidas também. E E tem aí, vontade de ficar juntas, né? e tem Elas que têm ficar, vontade de ficar fica juntas e vão se exato, enrolando. vão se enrolando. Então agora a gente vai caminhando pro fim da história, que é quando eles vão no famoso Lago Libélula, que não tem mais água, eles vão descendo e se descobre um grande túnel, uma grande caverna cheia de espirais. Num, numa sociedade de pessoas mortas cheias de espirais e um universo Cheia de de espiral. espirais. Que é E tem exatamente o que Lovecraft faria. Se ele tivesse vivo. exatamente, se ele fosse. Nossa, o Lovecraft e o Uzumaki seriam grandes amigos, e Junjito seriam Seria, grandes amigos. seriam demais. E, e tem aquela força meio Cthulhu, assim, que tá no centro de tudo, que eles falam que parece um deus, uma força, mas não tem rosto, é literalmente só uma força. E é muito característico do Cthulhu, igual tu falou, que, tipo, eles só desistem, né? Tipo assim, Eles só o, desistem. o, o Shuji já, ele foi puxado pelo aquele cara lá que tava retorcido no meio da escada quando eles estavam descendo. Ele cai lá de cima. E quando ele cai, ele fala assim, Kiri, é isso, eu não consigo sair daqui, minhas pernas não conseguem mais andar, vamos ficar, eu tenho que ficar aqui, sabe? Tem que fazer. Aí ela fala que não vai deixar ele sozinho, aí eles se abraçam, se enrolam e Morrem. morrem. É Exatamente isso. como um casal apaixonado aquele. E Não, exatamente como a história de Cthulhu, todo mundo morre no final. Se não morre, fica é maluco, que né? Mas tá, é exato. aquela- E essa, eu acho essa coisa do horror cósmico é tão pesado, porque nós, como seres humanos, a gente não consegue imaginar um mal tão puro, porque aquilo ali não é um vampiro, um serial killer, um alienígena, não é nada, é a essência do mal, é puramente o mal. Eu acho que em níveis bem inferiores foi o que o Stephen King quis fazer quando tu lê o Pennywise, tu lê o It, a coisa é muito mais claro, assim, que tem uma inspiração também de Lovecraft, que o Pennywise seria a essência do mal, é um mal puro, tão mal que as crianças elas veem aquelas formas porque o cérebro delas não consegue assimilar o que é aquilo de tão poderoso e mal que é.
e as espirais no final é aquilo, é o mal, é puramente mal, não tem outra explicação, é só mal. Tu É, não, tu só sai da morte, porque não tem como tu lutar. tem um. Tem um amigo meu que a gente já discutiu algumas vezes sobre isso. E um outro ponto de vista, né? Só pra deixar. Eu não concordo com esse ponto de vista, mas só pra deixar ele aqui registrado. Um amigo meu fala que Lovecraft era um péssimo descritor de descrever as coisas enquanto escritor. E por isso ele fez o terror cosmológico, porque ele não precisa explicar nada. Porque é só. Não tem forma e não tem Não tem forma. sentido o que ele faz. Mas eu não acho isso, mas acho legal. E outros dois pontos que eu acho maneiro de citar, né? Que eu acho legal. Duas dicas, né? O que eu vou fazer. Primeiro, assim, duas dicas não, dois pontos que eu acho relevantes ainda citar. Pô, igual a gente falou sobre simplicidade, ele vem inspirar em tudo e usar isso como base. Pô, o nome, você fala assim, por que o Uzumaki tem a ver com essa porra? Pô, o Uzumaki é tipo um negocinho que você. Eu não sei exatamente o que ele é, assim, de nome. Mas ele é uma paradinha que você bota no lamen, na comida tradicional Esse é o japonesa. peixe Ele é um peixe, né? Então, ele é um peixe, mas ele tem um formatezinho espiral. de espiral Então ele bolinha. simplesmente pegou uma parada que tem um formato em espiral, que inclusive o Naruto come lamen pra caralho por causa disso também. E o sobrenome Isso. dele é Uzumaki. É esse peixe em espiral que a galera come. Então ele pegou uma coisa puta simples do cotidiano dele e botou também lá como o nome da parada só porque era outra coisa que também tava em espiral. Eu achei isso assim, uma sacada muito legal porque é aquele nome de obra que não te entrega nada, sabe? Não Pô, entrega nada. essa obra chama Uzumaki. Ela fala sobre o quê? Ah, não sei, pô, Uzumaki é uma massa de peixe em espiral. E tem um espiral nela, Exatamente. sabe? Tipo, e tem tudo a ver com o que ele tá falando o tempo todo. E outra Eu- coisa que essa aqui fica mais dica, assim. Existe um jogo, pra quem gostou de Uzumaki, que é de um. Quem criou o jogo foi um designer chamado Paweł Kuzminski. Kuzminski. Ele é polonês, eu não sei se eu falei certo o nome dele. Mas o jogo chama World of Horror. Ele é o mundo do horror. Ele é um jogo que ele é exatamente inspirado nas obras do Junji Ito e no HP Lovecraft. Se inspirou nos dois, segundo ele. E é muito parecido com a obra do Junji Ito. Então, se você, além de gostar de ler aí alguma coisa do Junji Ito, quiser jogar alguma coisa parecida, fica aí a minha dica aí. Acho um jogo muito legal. E ele é bem difícil, assim, mas é maneiro a arte dele, assim. Tu que gosta, se alguém gosta de horror do Junji Ito, acho que tu vai gostar do Ah, jogo. eu vou olhar, vou jogar. Eu já fiquei curiosa. E aí, agora, encaminhando para o final, uma coisa que eu acho que me quebrou foi o capítulo final, que termina então com eles se juntando, e logo depois tem um pontinho das galáxias. Que a história Então, termina com um deles dizendo que aquilo ali era uma maldição, que era uma espiral, porque ela sempre se repetia, vai se acontecer de novo. A cidade, ela se passava por aquele processo da espiral, ela se destruía, ia passar milhões de anos, não sabemos quanto tempo mais uma vez, porque eles não dizem quanto tempo, pode ser 200, 350, não se sabe. Ela vai se reconstruir, não sabemos por quanto tempo depois, e vai se destruir e vai ficar nesse ciclo vicioso eternamente. e E isso aí é entramos. Não, Pode falar. só queria falar que isso é descoberto por causa das casas antigas, né? As casas antigas que Isso, são utilizadas como base para construir. Elas são resquícios de uma cidade, da cidade em espiral antigamente que foi destruída e que sobrou. Tanto que eles percebem isso porque depois eles percebem que todas elas eram voltadas de frente para a espiral e elas não eram destruídas com a vento espiral. ou com nada. Nada da espiral afetava as casas, porque elas faziam parte da espiral também. E, e sobre essa última coisa que você falou sobre se repetir, eu acho muito legal porque ele usou isso até nessa questão final, assim, que ele usou a teoria do tempo cíclico, né? Que aí você tem vários Uhum. filósofos aí na história que vão discutir sobre isso. Você tem lá, sei lá, Heráclito discute sobre isso, Pitágoras, alguns pré-socráticos, o período helenístico, você tem os históricos que vão discutir sobre isso, Nietzsche discute sobre isso. E a teoria do tempo cíclico que coisas no mundo se repetem de tempos em tempos e voltam a acontecer. Sim, E, ou seja, ele usa até a teoria filosófica no final para a espiral continuar existindo. Sabe? para continuar Eu acho isso maneiro. Acho maneiro. E aí, então, a gente entra nesse capítulo que a história da Kyrie parece terminar, só que aí entra num capítulo que ela tá com um switch de novo e eles descobrem uma galáxia em espiral. Daí fica a dúvida.
Tá, se passou, teremos outra Kirei e outro Switch daqui a algum tempo? O que que é aquela história? Então, o capítulo 20 ele chama Lost Chapter, né? Tipo assim, é capítulo perdido. A sensação que eu tive foi tipo assim: o, o Junji Ito queria adicionar isso em algum lugar no meio da obra, ele não conseguiu adicionar e falou no final assim: ah, bota lá no final como um negocinho extra lá, sabe? Tipo, sabe Um o bônus. spin-off ali? É o capítulo bônus, spin-off, uma coisinha assim. Mas, com certeza, se fosse tipo assim. Não sei se fosse alguma coisa, tipo assim, eles pudessem olhar na galáxia que também tivesse espiral e não sei o que, e outras coisas espiral assim. Acho que ia ser É, maneiro, e a gente mas também não sabe acho que não. se esses personagens também, como é um ciclo vicioso, se eles não sempre voltam, sabe? Se, É, tipo, quando vê aquilo ali, pode ter acontecido no passado ou no futuro, porque eles sempre voltam. Pode ser que exista uma Kirê que volte sempre, porque parece que ela é, como a gente viu no início, ela é o centro de tudo. O cabelo dela que encaracola, os pais dele enlouquecem. Ela tá no hospital quando é a prima dela que começa a ser a zumbi. A tempestade ia atrás dela. O menininho que vira lá a caixa de surpresa queria ela. Então a Kiri tá muito no meio de tudo. Ela a não é menina, a menina da cicatriz é amiga dela e tem inveja dela, né? tem as regras, né? Então, Né? todos os acontecimentos estão ligados. Aí a menina essa se apaixona pelo Suit, que é namorado da Kire. Então, Uhum. os dois estão muito. Parece que eles podem ser eles o dono da. Meio que o dono da maldição, aquela coisa que eles não podem nunca ter uma vida juntos, porque eles são amaldiçoados e sempre vai se repetir com eles. Eles vão reencarnando eternamente, sei lá, e a mão sempre vai recorrer a eles. Eles sempre vão ficar no mesmo, não tem como fugir. Isso que eu acho que é o mais amedrontante, é não ter como fugir, sabe? Sim. E eu acho bem bizarro também. E eu só queria, aí que você citou, se alguém me perguntar, ninguém perguntou, mas se alguém me perguntasse qual, se eu, pra eu eleger o capítulo mais bizarro de todos, definitivamente ia ser o capítulo que os bebês voltam pra placenta e a galera Ai, tá sim, comendo o cogumelo que nasce do cordão umbilical deles, que é uma placenta. Aquilo, que é uma e teoricamente é um nossa bebê, senhora. né? Cara, aquilo é um dos negócios mais surreal que eu já vi na minha vida. Aquilo é maluco, é nojento demais, cara. Meu Deus do Não, céu. e a sequência de capítulos que leva a isso é muito boa. Porque começa com aquele mosquito, É, e aí ela. é surreal. Tudo que tu não tá imaginando, tu esperando aquilo, tu começa com o mosquito, daí vai evoluindo e chegando, e aí encerra quando ela ia embora. Então, aconteceu isso e eu nunca mais voltei no hospital, não sei o que aconteceu, de que a gente tinha mulheres zumbis, meio sanguessugas, meio vampiras e bebês e placentas, e ela nunca mais voltou. Cara, E aquilo era é a um dos prima negócios dela. mais surreais de todos. Aquele é muito maluco. Então, eu acho que era isso, então. A gente encerra aqui mais um episódio do Entre Balões e Quadros, falando de Junjito Uzumaki. Então não se esquece que a gente vai deixar o link para adquirir a obra na Amazon. A gente encerra por hoje. Não sei se o Léo quer deixar a última palavra dele para encerrar sobre o Uzumaki. Não comam caramujos que antes foram humanos. Não, não consumam cogumelos que antes eram bebês também, o É placenta. bom também, é bom também. Então a gente encerra. Na próxima semana nós falaremos sobre os pecados de Tacopim, da Panini. Então fiquem ligados no nosso próximo programa. É isso, valeu.